Nós nunca deixamos algo a troco de nada. Nós nunca nos dispomos livremente a abrir mão de alguma coisa que até então tem para nós certa importância ou relevância, simplesmente porque não há nada de forma ou mais interessante do que aquilo. Sempre alguma coisa acontece, ou se não é algo novo que se apresenta, acontece o desinteressar-se por aquilo. Mas simplesmente abrir mão, não. Há algo que nos move. E quando observamos esse trecho do Evangelho da Catequese de Marcos, no qual São Pedro, chega diante de Jesus, juntamente com os seus, e lhe diz: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. Ele nos ajuda a entender de que também nós, que somos chamados pelo mesmo Cristo, de que também nós, que somos movidos pela ação do mesmo Espírito, somos, portanto, impelidos pela sua graça a deixar tudo. E esse deixar tudo, é claro que não se resume apenas em bens materiais ou em circunstâncias, mas esse deixar tudo implica em ter a coragem de deixar, inclusive a si mesmo. Implica em ter a coragem sobrenatural de abandonar-se. Só que esta oferta, ela, como eu falava no início, ela tem uma contrapartida. Ninguém deixa as coisas simplesmente à toa ou abre mão de algo, não é simplesmente de graça. O que recebemos em troca? Quando nós, temos interesse em melhorar a saúde, ou enfim, tem alguma recomendação médica, não, eu tenho que abrir mão de comer tanto, eu tenho que abrir mão de beber refrigerante, de comer doce, porque eu preciso, não é, ter melhor condição de saúde, preciso emagrecer e etc. Quando o Senhor nos convida, meus irmãos, a deixar tudo, há também algo muito específico que nós esperamos. E o que nós esperamos? A vida eterna. O que nós ansiamos? O céu, o reino de Deus, o participar efetivamente dele. Mas esse deixar tudo não acontece sem sacrifício. Na verdade, ele exige, de certa maneira, por assim dizer, o sacrifício, pois à medida em que caminhamos e vamos deixando as coisas que nos prendem, e vamos deixando aquilo que nos amarra ou nos impede, ao menos de dar aquelas passadas mais largas que o Senhor nos convida a dar, isto exige de nós, sim, certo sacrifício. Mas um sacrifício que nós o abraçamos a partir de duas considerações. A primeira delas é porque nós nos dispomos a isso não a partir de nós mesmos, não a partir de nossas virtudes humanas, ainda que essas sejam muito boas e necessárias e devem ser cultivadas. As virtudes humanas, a lealdade, a sinceridade, entre tantas outras. Mas nós partimos de Deus, partimos do próprio Cristo, do seu amor, da sua misericórdia, partimos, meus amigos, do mistério extraordinário da sua Santíssima Cruz. E é justamente porque partimos dele é que encontramos as forças necessárias para, ainda que aos poucos, romper com cada uma dessas situações, sejam elas quais forem, que nos impedem de caminhar mais próximo, de nos atrelar junto a nosso Senhor. O outro ponto é que não podemos nos enganar. Como falava a princípio, isso sim vai implicar em sacrifício, mas aquele sacrifício ao qual nós livremente nos apresentamos. Vejam, o Senhor não nos chama e não nos exorta como que no sentido que venha a nos impor uma carga, que venha a nos tornar curvados, sem escolha, sem opção, como que fadados agora a firmar os passos dentro de um caminho no qual não podemos olhar nem para a esquerda nem para a direita, não podemos esboçar um sorriso e mais nada, no qual nossos projetos e sonhos, quem sabe, estejam já como que aniquilados, sem perspectiva. Não. Nós nos estreitamos e compreendemos o sacrifício a partir daquele dom preciosíssimo que é o próprio Cristo na sua cruz, que nos leva a entender que o dispor-se livremente a isso é para nós não um aprisionamento, não um rebaixamento, mas aquela liberdade que tão somente em Cristo e no seu amor nós encontramos. Só pode abrir mão de tudo quem tem um desejo extraordinário de ser livre.
Só consegue, não é, abrir mão de tudo, deixar tudo para seguir a Cristo, quem quer com toda a fibra do seu coração ser livre. Quem de fato não se contenta mais com meias felicidades, ou com fragmentos de afetos, ou não é aquela mesquinharia que por vezes é o que nos é oferecido pelo mundo aí fora. Se você quer o céu, se você quer de fato essa felicidade plena e verdadeira, se você de fato anseia por essa liberdade, muito bem, não tenha receio de abandonar tudo. E isso lhe é possível a partir da graça de Deus, que é mais do que superabundante em teu coração. Agora, da maneira com a qual Pedro se apresenta diante de nosso Senhor, pode nos dar a impressão também de que ele está meio que quase como que fazendo uma troca. Olha, Senhor, deixamos tudo para te seguir. E Jesus já imediatamente responde: bom, muito bem, em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos. Perceba, ele fala de situações que são meio que os pilares daquilo que é a convivência humana. Fala da família, fala do lar, não é? Quando a gente fala da casa e campos, nós faz referência ao lar, aquele local onde nós nos sentimos bem, onde nós nos sentimos seguros, onde de fato nos sentimos em casa, à vontade. E ele faz questão, meus irmãos, de frisar essas situações que são tão importantes, não é? Que firmam esses pilares daquilo que é a nossa convivência, o nosso estabelecer da nossa história, para compreendermos de que para segui-lo efetivamente não basta querer deixar aquilo que já não temos mais interesse. Não basta querer deixar situações ou coisas que para nós não constam absolutamente nada. Ah, padre, para seguir Jesus eu vou deixar então de comer jiló. Grande coisa, filho, já deixei há muitos anos, né? Ah, padre, então para seguir Jesus eu vou deixar de assistir determinado programa de TV. Bom, aí pode ser que já seja algo mais construtivo, não é? Somos convidados a olhar para o íntimo do nosso coração. E se porventura não conseguimos nós enxergar aquilo que nos prende, enxergar aquilo que ainda nos torna, não é, um pouco curvados, ainda que esteja, não é, nos segurando, pedir a luz do Espírito Santo para que possamos ver. E devemos fazê-lo com frequência, pois muitas vezes, em função de uma série de circunstâncias, pode até mesmo parecer que daqueles pontos ou daquelas coisas que o Senhor nos chama a atenção para abrir mão, nós não conseguimos, pois nos achamos dependentes, incapazes de abrir mão. Às vezes até queremos, mas parece que é algo que exige de nós, ou que gera em nós uma dependência de tal forma que eu me convenço que eu estou fadado àquilo pelo resto da minha história. E me limito, não é, a ter uma postura medíocre diante do Evangelho. E você não é chamado a ter uma postura assim, muito pelo contrário. Você e eu somos convidados, dentro da vocação que nos cabe, dentro desse chamado particular que Ele dirige ao nosso coração, a, de fato, a verdadeiramente nos abrimos à plenitude do seu amor e à sua palavra, a experimentarmos uma alegria que não tem medida, que não pode nem conter-se no conjunto dos afetos que regem nosso coração, e muito menos limitar-se naquilo que a nossa inteligência nos aponta ou entende como oportuno e correto. Transporta, vai muito mais além do que qualquer coisa que possamos considerar. Mas se não tivermos nós a coragem de dar esse passo definitivo, se não tivermos nós a coragem de, se for necessário, romper com nós mesmos, vamos continuar, infelizmente, patinando nas mesmas situações, repetindo as mesmas coisas, tendo pequenos ímpetos de liberdade, mas nunca aquele romper definitivo. E, com certa frequência, uma vez mais, o desânimo parece que volta, as situações adversas parece que começam a falar mais alto, o peso começa a nos deixar novamente curvados, e quando, né, nos damos por conta, aquele chamado, aquele entusiasmo, aquele ardor de querer verdadeiramente seguir a Cristo ficou lá atrás. E ainda que esteja,
E ainda que isso tenha acontecido, não há nada que pode antepor-se ao amor de Deus por ti. Não há nada que pode nos segurar, não há nada que pode efetivamente nos separar ou nos coibir desse amor. Mas é preciso, meus irmãos, eu insisto, ter a coragem de olhar para si e perceber em cada uma dessas circunstâncias, a partir, insisto, da luz do Espírito Santo, e também a Ele suplicar a força necessária para ter a coragem de romper com isso, seja lá o que for. Como eu falava, não é? Pode ser que algumas coisas se apresentem a nós com a exigência, não é? Ou com aquela autoridade de nos impor. E é aí que nós aprendemos, como disse uma vez há um bom tempo atrás, não é? Que dessas coisas do coração nós temos que aprender de que nos é necessário olhar para nós mesmos, virar para o nosso coração e dizer para ele: cala a boca, quem manda aqui sou eu. E não se deixar levar pelas exigências que os teus sentimentos ou os teus afetos te impõem. E não se deixar levar pelas coisas que ao teu redor querem te ditar uma regra e um ritmo das tuas passadas. Você é livre em Cristo. Mas é preciso, para tanto, ter a coragem de abandonar tudo e atrelar-se à sua Santíssima Cruz. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Amanhã tem início o tempo santo da Quaresma, um momento fortíssimo da nossa liturgia, na qual somos todos convidados por excelência à conversão, a uma mudança total de vida, a nos unirmos cada vez mais e com maior propriedade e consciência do que é o mistério da Santíssima Cruz do Senhor. E esses dias de retiro nos preparam justamente para isso. Nos impulsione como que uma alavanca de ordem sobrenatural, nos leva adiante para que, livres de cada uma dessas situações, venhamos a abraçar o Cristo em cada momento da sua história, inclusive quando do momento da cruz. Olha, o padre não está praguejando não, viu? Mas eu não duvidaria de que quando você voltar para a tua casa, muitas coisas estejam como você deixou. Eu não acharia estranho que alguém dissesse para mim: pô, padre, fui lá no retiro, fiquei aqueles dias lá e tal, muito bem. Quando eu voltei lá na minha faculdade, voltei no meu trabalho, lá tal, não sei o quê, as coisas estavam da maneira que eu deixei. As dificuldades, as pessoas, não é? As coisas lá no meu quarto, a internet estava lá do mesmo jeito, com os mesmos sites, estava tudo lá. Olha, filho, está mesmo. Você não deve ficar ansioso, não que tenha uma coisa errada com isso, com uma mudança radical das circunstâncias que te cercam. O retiro, ele serve para que mude aqui dentro. É essa transformação que você tem que ficar preciso. É nesse mudar daquilo que você traz no seu peito que é o diferencial da situação. Não é aquilo que está ao redor, mas é você que agora se torna em Cristo protagonista e não mais alguém que é regrado a partir de discursinhos ou de situações pequenas que apenas querem te deixar mansinho e escravo. Você não pode mais mover e permitir que a sua fé ou que tua disposição a amar o Senhor e a de fato experimentar a sua misericórdia seja algo orientado por aquilo que está ao teu redor, pelas situações que te sustentam, por assim dizer, por aquilo que pode querer estabelecer como que uma ordem de estruturas que te firmam numa resposta determinada. Ah, se não dá certo tal coisa, daí cai tudo por terra, né? Nossa, eu estava tão empolgado e de repente surgiu uma situação lá e o pessoal desanimou e eu também fui por água abaixo, né? Nossa, padre, eu saí do retiro com tantos propósitos, com tantas ideias, com tantas iniciativas, mas depois lá teve um dia, estava meio estressadão, marquei bobeira, acabei entrando na internet e fui lá e meti o pé na jarra, como dizem. E agora não sei o quê. Meu irmão, agora recomeça, insiste e compreenda de que esse princípio do dom de Deus que age dentro de você te chama a atenção para que você compreenda algo que é de importância basilar na tua história. De que você é filho e filha de Deus, de que você é herdeiro do céu, de que o amor de Deus por você não diminui, não desanima, de que o Senhor não se esquece e não te exclui. Ele não age de acordo com o teu mérito,
Isso para nós é um grande alívio, não é? Deus não tem uma dinâmica de meritocracia. Ele nos ama e ponto. Mas só simplesmente pelo fato dele nos amar, não quer dizer que agora, a partir deste amor, eu possa me portar da maneira que eu queira, ou manipular o Evangelho e entender a minha correspondência ao chamado de Deus na medida que eu queira, nas circunstâncias que eu queira, na intensidade que eu queira. Meus irmãos, é porque justamente compreendemos a força extraordinária deste amor, é que buscamos cada vez mais nos estreitar ao Cristo. E é aí que compreendemos uma coisa muito interessante. Porque se cada vez que nós caminhamos com maior intensidade, se nos empenhamos por buscar essa intimidade cada vez maior com o Senhor, se nos colocamos sempre, apesar da nossa miséria, a recomeçar e a estar com Cristo e a viver o seu Evangelho, além de notar de que as situações adversas podem surgir com maior frequência e podem surgir maiores dificuldades, o nosso coração não perde a paz. E não perde a paz não é porque somos bons ou já senhores dos nossos afetos. Não o perde porque o nosso coração está atrelado ao sacratíssimo coração de Jesus. E porque começamos a participar da sua vida. Olha, se a vida de Cristo, ele passou pelo Calvário e você não quer fazê-lo? Se nosso Senhor recebeu a coroa de espinhos, você não quer se dispor a ela? Não, nos é necessário passar por isso. Se é que já não estamos passando, não é? Enfrentamos o Calvário, recebemos como Cristo as injúrias, as humilhações, os olhares de condenação, as críticas, os julgamentos, não é? Temos que, às vezes, enfrentar calados algumas coisas que, não é, enfim, nos deixam um pouco que atônitos. Sejam situações de escândalo, sejam, às vezes, argumentos que colocam como que de cunho, não é, universal e humanitário. Não, meus irmãos, nós somos chamados a uma radicalidade, a radicalidade do céu. Somos chamados, todos nós, a ter essa coragem de agora, a partir dessa palavra, poder dizer com o coração cheio de alegria: Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir. E não como que a base de troca. Pô, Senhor, fui lá aqueles dias de carnaval, tudinho certinho, e o Senhor me apronta uma dessa? Pô, fiz aquele sacrifício, fiquei lá, não é, debaixo daquela tenda lá, fiquei não sei o que e tal, podia estar fazendo tanta coisa, e o Senhor não dá essa graça que eu pedi? Eu pensei que agora eu ia conseguir vencer esse vício, e pelo visto eu não consegui vencer nada. Pô, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor não olha para mim? Não, meus irmãos, não permitamos que esse sentimento, ainda que vez ou outra possa despontar, mas não permitamos que esse seja aquele que de fato regre aquilo que é o nosso coração. E é aí que aprendemos a colocar ordem. E é aí que aprendemos o dom sobrenatural da disciplina, que nos leva a impor sobre nós mesmos essa verdade e essa gratuidade que tão somente o é como resposta do amor que nos amou por primeiro. Não há troca que pague. Não há uma compensação de situações. E é por isso que eu gosto de ler esse trecho do Evangelho de Marcos, da postura de Pedro, da colocação por parte de Pedro, não como que uma pergunta. Não como se ele tivesse: Senhor, muito bem, ó, deixamos tudo e te seguimos. E aí? Que manda? Não, mas como verdadeiramente aquela afirmação de um coração que não pode mais conter-se em si mesmo. De um coração que agora não anseia tanto por essa liberdade em Cristo, como falava no início, que decide de uma vez por todas dar aquele passo fundamental e lançar-se. E é justamente este o convite que o Senhor faz a você e a mim, na conclusão desse retiro, de termos a coragem de deixar tudo e lhe seguir. De deixar absolutamente tudo para seguir ao Cristo. De deixar o nosso orgulho, de deixar as nossas certezas, de deixar o nosso achismo, de deixar as estruturas, de deixar inclusive as situações de humilhação, porque há pessoas, desculpem estender um pouco mais assim, mas há pessoas que não aceitam nem abrir mão de mágoa e ressentimento. Há pessoas que não conseguem abrir mão,
não é, daquilo que lhe humilha sempre quando se recorda. Que gosta de ficar cultivando dentro do seu coração uma série de situações que estão lá atrás. Não é para ser espizinhado. Não, meu filho, você não foi feito para isso. Tenha coragem de abrir mão. Ah, padre, como é que eu faço para abrir mão de uma coisa assim? Não é que eu queira livremente. É possível? Claro que sim. Mas você deve querê-lo. E deve querê-lo com todas as suas forças. E é nesse sentido que o Senhor te dá os meios sobrenaturais para tanto. Pessoal da minha paróquia, Nossa Senhora Consolata. Cadê Nossa Senhora Consolata? Opa, tá aí a turma. Muito bem. O pessoal lá escuta bastante isso. Que nós devemos nos valer dos meios sobrenaturais de santificação. E quais são eles? Confissão frequente, comunhão, santo terço, meditação da palavra, direção espiritual, penitência. Se eu não me valer dos meios, como que eu quero dar sequência na minha caminhada? Se eu não me valer dos meios, como que eu quero ter estrutura e força para aguentar quando a porrada vier? Se eu não me valer dos meios sobrenaturais, como que eu vou conseguir dar uma resposta diante de tanta afronta que há aí fora? É preciso saber dar uma resposta, e não uma respostazinha qualquer não é? Não uma respostazinha mequetrefe, que a gente dá meio que quase que no uso, não. Mas uma resposta que implique em espírito e vida. E é por isso que o Senhor nos dá os meios para que assim possamos nos portar. Para que de fato consigamos deixar tudo e lhe seguir. E por fim, retomo justamente isso. Não é? O Senhor te constituiu para ser, não é? No sentido conclusivo aqui do Evangelho, para ser o primeiro. Não para ser o primeiro, como que vantagem na frente dos outros, mas para ser o primeiro naquilo que diz respeito ao céu. E se para tanto é necessário que eu seja o último nas coisas da terra, que o seja. Não pode estar em jogo, em primeiro lugar, apenas o bem-querer ou a satisfação humana. Meu filho, aprenda isso, o que está em jogo é a salvação da tua alma. E com isso não se brinca. E é necessário, portanto, que você agora tenha a coragem de dar esse passo. Tenha a coragem de desvencilhar-se daquilo que está te prendendo. Olha, pode ser uma corrente de 50 quilos. Ou pode ser um fiozinho muito tênue. Você está preso de qualquer jeito. Não é? Tenha coragem de fazê-lo. O Senhor lhe dá graça para tanto. E nos voltamos, não é? Sempre a bem-aventurada Virgem Maria. Ela é mãe de Deus. Ela é tua mãe. E a ela vamos juntos suplicar essa grande graça. Para que em Cristo, para que na força da sua cruz, para que no dom do seu Espírito Santo tenhamos nós a coragem de dizer com o coração repleto de amor, repleto de alegria, quase como que não conseguindo conter-se em si mesmo. Eis que deixamos tudo e te seguimos. E esse seguimento, e esse deixar tudo, não é? Vai dando espaço para que o Senhor nos preencha com o seu tudo. Para que o Senhor nos preencha na sua plenitude. E neste processo do deixar tudo para receber o tudo, receberemos o céu e a vida eterna. Há um trinômio, e aqui eu concluo, que eu gosto muito de utilizar, e que até mesmo para mim, nas minhas orações, de vez em quando eu repito quase como que uma ejaculatória. Fé, fé, alegria e coragem. O que é reservado ao teu coração? Fé, alegria e coragem. E você não pode satisfazer-se com nada menos do que isso. Você foi feito para o céu, sim ou não? Sim. Ah, não. Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, meu filho, não se contente com nada menos do que isso. Você não tem o direito, desculpe dizer assim, você não tem o direito de querer nada menos do que o céu, pois o céu é o teu lugar. Dê sequência nos passos que você firmou nesse retiro. Dê sequência nessa caminhada tão extraordinária que o Senhor te convida a estabelecer com Ele. Não queira, pelo amor de Deus, sabe o que é pior de quem não caminha com Cristo? Ficar parado no acostamento. Pior de quem não quer caminhar é querer colocar-se no caminho e ficar parado no acostamento morgando. Não! Está no caminho, caminhe, porque o teu lugar é o céu. Amém. Vamos ficar em pé?